Em 1835, um homem visitou um médico na cidade de Florença, Itália. Ele estava muito ansioso e esgotado fisicamente por falta de sono. Ele não queria comer e evitava os amigos. O médico o examinou e constatou que ele estava em boas condições físicas. Concluiu que o paciente precisava se divertir. O médico disse a ele sobre um circo na cidade e seu principal artista, um palhaço chamado Grimaldi. Todas as noites ele fazia as pessoas rolarem de rir. Você deve ir vê-lo, aconselhou o médico. Grimaldi é o palhaço mais engraçado do mundo. Ele vai fazer você rir e curar a sua tristeza. Não, respondeu o homem. Ele não pode me ajudar, pois eu sou Grimaldi. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. De acordo com o órgão de saúde pública do Canadá, cerca de 9% dos adultos canadenses irão experimentar uma grande depressão ou ansiedade em algum momento de sua vida. Em 2003, 11,6 milhões de consultas médicas em todo o Canadá estavam relacionadas com a depressão ou a ansiedade. O dobro de mulheres em relação aos homens são diagnosticados com depressão ou ansiedade. No entanto, este índice pode simplesmente indicar que os homens se sentem menos confortáveis em procurar ajuda ou não obtenham um diagnóstico correto. No Canadá, o suicídio é a segunda maior causa de morte de jovens na faixa etária entre 10 e 24 anos. A cada ano, em média, 294 jovens morrem por suicídio. Muitos outros tentam, mas não são bem-sucedidos. Uma das razões por que eu amo a Bíblia é que ela não tem medo de relatar a verdade, mesmo que às vezes seja a verdade mais sórdida acerca dos seus heróis. Abraão mentiu, Jacó roubou, Moisés assassinou, o rei Davi cometeu adultério. Cada um deles heróis da fé, mas a Bíblia se recusa a encobrir suas falhas. Ela mostra a verdade, nua e crua. No primeiro livro de Reis, encontramos outro exemplo, Elias, um dos maiores profetas. Para dar um breve resumo do pano de fundo da história, 3 anos antes, a pedido do Senhor, Elias havia anunciado uma seca sobre a nação de Israel como castigo por sua idolatria. Uma disputa foi organizada no Monte Carmelo entre Elias e os profetas de Baal, para determinar de uma vez por todas quem era o verdadeiro Deus de Israel. Cada partido iria construir um altar para o seu Deus e, em seguida, um sacrifício seria oferecido. O Deus que respondesse com fogo, consumindo o sacrifício, seria o vencedor. Durante todo o dia, os profetas de Baal dançaram e rezaram, cantaram e rezaram, gemeram e rezaram, mas tudo em vão. Finalmente, no final do dia, Elias orou uma oração relativamente curta e Deus respondeu com fogo.
Em seguida, os profetas de Baal foram exterminados. As chuvas começaram a cair e, exceto pela real ameaça de vingança de Jezabel, Elias deveria estar se sentindo muito bem. Mas não. Ele ficou bem deprimido. Ele foi para o deserto, longe de qualquer contato humano, caiu debaixo de uma árvore e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. Que discurso! Seria de esperar que o Senhor respondesse com algo assim: está tudo bem, você está fazendo um bom trabalho. Não fique assim tão deprimido, tudo vai dar certo no final. Mas o Senhor não falou nada disso. O Senhor não disse nada, apenas o silêncio. Pode imaginar o profeta olhando à sua volta, depois daquela explosão emocional, perguntando: será que tem alguém aí? Será que alguém vai estar me escutando? Será que alguém se importa comigo? Por fim, Elias usou aquele consagrado tempo de fuga temporária e adormeceu. 1 Reis 19, verso 5, a primeira parte. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Que motivos Elias tinha para ficar assim tão deprimido? Afinal, entre todos os demais, ele havia testemunhado a evidência do poder de Deus. Ele viu como Deus providenciou uma fonte inesgotável de alimento para aquela família pobre que tinha lhe oferecido hospedagem durante 3 anos. Ele havia participado da restauração divina na vida de um jovem menino desesperadamente doente. Ele havia sido comandante de Deus no campo de batalha da grande vitória do Monte Carmelo. Seria de se esperar que Elias, entre todas as pessoas, nunca chegasse no fundo do poço. Mas, de fato, isso aconteceu. O que causa tamanho depressão? No caso de Elias, uma boa parte foi por pura frustração. Eu pedi ao Dr. Odair Luca para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema. Dr. Luca, será que é possível que a frustração com a própria vida leve uma pessoa a ficar tão deprimida? Sem dúvidas, a frustração é sim um dos fatores que leva pessoas à depressão. Existem diferentes causas para a depressão. A depressão pode ser consequência da perda de alguém querido, da perda de um emprego, de uma grande dificuldade financeira, de uma grande traição, de uma grande decepção. E um dos fatores promotores da depressão é sim a frustração. E o grande problema da frustração é que no mundo pós-moderno em que vivemos hoje, existe uma busca doentia, exagerada, intensa, de querer conseguir as coisas. Nós vivemos querendo sempre ter mais, sempre querendo conquistar mais. E nessa busca doentia, as coisas passam a ser mais importantes do que as pessoas. E aí nós começamos a ter sonhos exagerados, vivemos correndo em busca de coisas, e aí isso começa a afetar também a nossa vida espiritual, porque a nossa oração começa a ser direcionada não para que Deus faça a vontade dele, mas eu começo então a orar pedindo para que Deus faça a minha vontade. Deus tem que atender a minha oração do jeito que eu quero, do jeito que eu estou pedindo. E quando Deus não faz assim, então eu fico decepcionado. Decepcionado com a vida, decepcionado comigo mesmo, por não alcançar meus objetivos, e decepcionado com Deus, porque Deus não fez do jeito que eu queria que Ele fizesse. E este foi o problema de Elias.
O problema da depressão de Elias, consequência da frustração, foi porque as coisas não aconteceram do jeito que Elias queria. E esse foi o grande problema. E muitas vezes nós entramos em depressão porque ficamos frustrados porque as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. Então, é importante nesse contexto reavaliar a nossa vida, os nossos objetivos, as nossas metas e concentrar a vida mais numa vida de gratidão, valorizando o que temos, o que Deus tem nos dado, focar a vida mais no relacionamento com as pessoas, tendo tempo com as pessoas que nós amamos e, acima de tudo, tendo tempo com Deus. Se fizermos isso, nós não teremos problemas de frustração em nossa vida. É isso aí. Obrigado, Dr. Luca. Pessoas se esforçam para fazer o melhor trabalho possível, então descobrem que eles serão demitidos porque algum figurão corporativo decidiu mudar a empresa. Um pai e uma mãe tentam dar aos seus filhos uma educação adequada, mas agora estão loucos de preocupação porque o seu filho adolescente foi preso por vender drogas. O marido sente-se sem palavras, incapaz de fazer qualquer coisa ao lado de sua esposa que definha lentamente, vítima do avanço incontrolável de uma doença incurável. Um casamento que começou anos atrás com a promessa de uma vida cheia de emoção, agora vagueia dia após dia no tédio mútuo. Um casamento feliz de muitos anos terminou por causa da morte de um dos cônjuges, deixando o sobrevivente sem saber se algum dia ele conseguirá sorrir novamente. Será que encontramos na palavra de Deus alguma luz sobre esse assunto? Será que tem alguém aí me escutando? Será que alguém se importa comigo? Como eu disse no início, uma das razões porque eu amo a Bíblia é que ela se recusa a fechar os olhos diante da fraqueza humana, mesmo entre os heróis da fé. Mas a outra razão é que a Bíblia tem uma luz sobre esse assunto. Ela oferece força para superar a fragilidade no caso de sentimentos de depressão, que às vezes vem até mesmo aos mais fortes de nós. Por favor, não me entenda mal. O que eu estou apresentando aqui não é uma fórmula mágica, cura toda, mas acredito que para muitos dos sentimentos de aflição e desespero, existem algumas soluções práticas que irão funcionar. Vejam o que aconteceu com Elias. Verso 5. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Verso 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Não nos surpreende o fato de que uma boa nutrição e o repouso adequado são essenciais para uma atitude mental saudável. Uma pessoa estressada ou as pessoas que trabalham muitas horas extras inevitavelmente terão problemas. O corpo e a mente de Elias faziam parte de um todo integrado. Seu corpo precisava estar bem para que sua mente estivesse bem. Eu gostaria de explorar este tema um pouco mais. Então, eu pedi ao nosso amigo, Dr. Viriato Ferreira, para nos ajudar. Dr. Ferreira, o que nós comemos afeta o nosso estado mental? Obrigado, Bill. Todos nós sabemos que quem bebe um café normalmente sente mais energia e quem bebe uma bebida alcoólica pode sentir-se mais calmo. Mas parece-me que o que está a perguntar está mais relacionado com a comida em si
e se esta pode afetar a nossa saúde mental? A resposta é simples. Sim, mesmo que ainda não haja muitos estudos que comprovem a existência de uma relação clara entre os dois, mas o que sabemos aponta no sentido de que uma alimentação saudável protege a nossa saúde mental. Há uns anos atrás, o Dr. Andrew McClough, presidente da Fundação para a Saúde Mental na Grã-Bretanha, disse o seguinte, e eu cito aqui: estamos cientes de que existe uma relação entre a alimentação e a saúde física, mas estamos só agora a perceber como é que o cérebro é influenciado pelos nutrientes provenientes dos alimentos que ingerimos e como o regime alimentar afeta a saúde mental. Bem, eu penso que devemos abordar este assunto fazendo duas perguntas. A primeira é: será que o que comemos todos os dias pode influenciar os meus sentimentos e fazer com que me sinta triste ou contente? E a segunda pergunta é: será que a minha capacidade de raciocínio e de memória pode ser influenciada pelo que como? Vejamos o que acontece a nível cerebral. O nosso cérebro é um órgão fantástico que depende da produção de certas substâncias para o seu bom funcionamento. Vejamos o que acontece, por exemplo, com uma substância como a dopamina. A dopamina é muito importante para o raciocínio lógico e também contribui para que nos sintamos motivados, contentes ou tristes. O nível baixo de dopamina no cérebro faz-nos sentir mais tristes e com pouca motivação para viver. Mas, voltemos à sua pergunta, será que a minha alimentação pode aumentar ou reduzir a dopamina no meu cérebro? A resposta é sim. O cérebro usa certos tipos de proteína para fazer dopamina. E de onde vem esta proteína? Dos alimentos, está claro. E a nossa memória, será que também pode ser afetada pelo que comemos? Mais uma vez a resposta é positiva. Um estudo recente revelou que quem come mais calorias do que aquelas que precisa tem mais probabilidades de ter falhas de memória quando comparados com quem come menos calorias. Mas quais são os melhores alimentos para o cérebro? Bem, comer menos carne e gordura saturada pode ajudar o cérebro a funcionar melhor. Devemos comer menos doces e alimentos muito refinados e com muito açúcar e comer mais fibra e mais cereais integrais, e mais fruta, mais pão integral, mais hortaliças. E no que respeita à proteína, deveríamos comer mais soja, feijão, grão de bico e lentilhas. As nozes e as amêndoas também são muito boas, mas devem ser ingeridas em moderação, ou seja, um punhado todos os dias. Por fim, devemos evitar sempre as bebidas alcoólicas e o café. Mas a cereja em cima do bolo é o exercício físico e o descanso. Bill, eu espero ter respondido à sua pergunta. O programa continua consigo. Obrigado, Dr. Ferreira. Bem, existe um outro passo. Quando Elias acordou de novo, a Bíblia diz nos versículos 7 e 8, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu não creio que a mensagem aqui é de que para superar a depressão devemos de fugir dos problemas ou até mesmo tirarmos umas férias prolongadas. O que é significativo é o destino de Elias. O Monte Horebe foi o lugar onde Moisés encontrou-se com Deus pela primeira vez na sarça ardente. Era também conhecido como Sinai, o lugar onde Deus deu a lei. Para Elias, uma viagem ao Monte Santo foi uma peregrinação às suas raízes espirituais, um lugar para reavivar a memória, recordar tudo que Deus havia feito ao longo da história. Outros passos eram necessários, claro. O passo seguinte foi conversar com Deus, digamos, uma oração. Elias foi acampar em uma caverna, como relata as Escrituras no verso 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Mais uma vez, Elias explode, verso 10.
E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Que oração! Alguma vez você já orou assim? Não há nada errado com a oração de Elias. Não é como se Deus não soubesse como nós nos sentimos. Deus sabe. Eu acho que desabafar pode ser terapêutico. Lembro-me das palavras desse hino famoso. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor de coração, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Depois, há outra lição importante nos versos 11 e 12. Deus disse a Elias, e Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada. A mensagem para aqueles que ficam de vez em quando profundamente deprimidos é que a ação violenta do vento, terremoto, incêndio, não é a solução. É necessário um tempo para reflexão tranquila, sentir a presença do Senhor. Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Com certeza, Elias não é o único nas Escrituras que alguma vez ficou deprimido. Isso aconteceu com Jesus também. Ele ficava frustrado com mesmo os seus discípulos. Aqueles mais próximos, muitas vezes, eles não o compreendiam. Um dia ele estava contemplando Jerusalém do topo de uma colina, quando rompeu em lágrimas, porque as pessoas se recusavam a ouvi-lo. Uma noite, enquanto orava em um jardim, sua angústia foi tão grande que a Escritura diz que ele suou gotas de sangue e pediu por um livramento. A palavra do Senhor sobre esse tema nos diz que, às vezes, a depressão profunda acontece mesmo com as melhores pessoas. A história de Elias oferece uma receita para lidar com ela. Precisamos melhorar com o cuidado do nosso corpo. Nos alimentar bem, descansar o suficiente, fazer exercício físico. Não negligencie nossa origem. Reserve tempo para as coisas que são de suprema importância. Os momentos de calma para a oração, para o estudo e reflexão. Precisamos nos lembrar que não estamos sós. Sempre existiu e existem amigos que se importam, que estão dispostos a nos ajudar. Especialmente aqueles que a Escritura chama de amigo mais chegado do que um irmão. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é quem nos convida nos momentos mais difíceis e sombrios. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo teu amor, a tua misericórdia, a tua graça com cada um de nós. Querido Pai, pedimos que o Senhor venha próximo àqueles que nesta hora estão deprimidos, estão com ansiedade, que eles possam encontrar a segurança na comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Bem, chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Quero agradecer também ao Dr. Odair Luca e Dr. Viriato Ferreira que participaram neste programa. Lembre-se que nosso website, todos os programas estão arquivados lá, estaescrito.ca. Lá, como eu falei, você pode ver os programas, vocês podem enviar um pedido de oração. Todas as manhãs no nosso escritório, nós temos pessoal lá que oram pelos pedidos que chegam até o Está Escrito. Se você tem um pedido de oração, envie para nós. Tenha certeza que nós vamos orar por vocês. Eu espero que Deus nos dê o privilégio de estarmos juntos na próxima semana para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.